relação aos gols, infelizmente, às vezes não tem como evitar um gol de bicicleta, um gol de voleio, né? E ficar bravo é pior, né? Porque infelizmente é a, é a parte do jogo mais especial. A gente está ali para evitar. Fala pessoal, tudo bem? Bom, mais uma entrevista aqui no nosso canal e hoje a gente vai falar sobre beach soccer. Pois é, nosso entrevistado é um atleta, tem 27 anos e já defendeu as cores do Cruzeiro, do Palmeiras, da Portuguesa e hoje está na sua segunda passagem pelo Corinthians, equipe que ganhou o Campeonato Paulista de 2019 e também de 2020. Ainda pelo time do Parque São Jorge, na sua primeira passagem, ele fez parte do time que ficou com o terceiro lugar da Copa do Brasil em 2011. Ele também foi convocado para a seleção paulista de beach soccer em 2010 a 2012. Nosso entrevistado de hoje é o Augusto Rocha. Augusto, muito obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente e falar um pouquinho aí do seu esporte. Muito obrigado, o prazer é meu estar falando com vocês, né, e agradecer bastante o convite. A gente é que agradece. Bom, queria começar pelo começo, né? Queria que você contasse pra gente como é que apareceu o beach soccer na sua vida. Bom, todo mundo me pergunta isso, né? Ainda mais por morar na capital. Sim. Bom, ele apareceu na minha vida de uma maneira muito inusitada, assim, quando eu menos esperava. Né, foi quando eu estava na escola ainda, no ensino médio, do segundo para o terceiro ano da escola. Né, o professor de educação física simplesmente anunciou que o time de futsal jogaria um campeonato de futebol de areia em São Paulo. E isso acabou gerando muita surpresa para todo mundo, né? Porque a gente não imaginava, né? Ainda mais por ser capital. Né? Estava acostumado apenas a ver o esporte pela televisão, né? Geralmente passava aos domingos, né? No Esporte Espetacular. Então, para mim foi uma novidade muito grande. Aí, a partir disso, né, a partir desse campeonato que a gente jogou pela escola, eu acabei gostando da modalidade e dividi um pouco das atenções com o futebol de campo que eu jogava na época também. Mas só que depois eu comecei a gostar mais do lado do beach soccer, ver que estava me dando mais frutos, mais resultados e acabei seguindo essa trajetória. Augusto, você falou sobre os jogos que passavam aos domingos de manhã, né, no Esporte Espetacular, na Globo. E para nós, assim, você é um pouquinho mais novo do que a gente, né? Mas acredito que você ainda tenha pegado ali um pouco, né, do Júnior Negão, Neném, Paulo Sérgio no gol, Robertinho. Você falou que o beach soccer surgiu de uma forma inusitada. Mas, de alguma forma, aqueles atletas ali dos anos 90 te inspiraram um pouco? Você acompanhava a modalidade? Você já gostava? Conta um pouco pra gente como era a sua relação antes dessa oportunidade inusitada. Antes da oportunidade, tipo, eu sempre assistia aos domingos, né? Sempre que passava, eu adorava assistir. Né? Tanto o Paulo Sérgio, o Robertinho, o Benjamin, Júnior Negão, todos esses caras que marcaram época na seleção brasileira, eu adorava assistir, porque era um esporte maravilhoso. Gol de bicicleta, de voleio, gol de qualquer lugar. Então, é um esporte que te chama muita atenção. Né? Então, essa geração marcou muito isso. Né? Então, era um esporte vistoso, um esporte alegre. Né? E acompanhar esses jogos ao domingo e depois ter essa oportunidade me deixou mais curioso para poder participar. Bom, Augusto, eu queria saber quanto à adaptação, né? Porque você falou que jogava futsal, era o time de futsal do colégio, né? E pra gente que joga futsal, a adaptação para areia é completamente diferente, principalmente para o goleiro, até porque reposição no salão é sempre por baixo, na areia é por cima, no salão não podia atravessar a quadra, o goleiro tinha que tocar antes no chão, né? Agora mudou um pouco as regras. Então, como é que foi essa adaptação? Entender o futebol de areia quando vem do salão? Pois, confesso que foi um pouquinho difícil, né? Porque a gente está acostumado de um jeito que é, como você falou, bola no chão. E futebol de areia, bola no chão, ela é viva o tempo inteiro. Né? Então, para acostumar, demorou um pouquinho, né? Até mesmo quando a gente jogou com a escola, os 2 primeiros jogos foi muito mais para conhecer o terreno que a gente estava se envolvendo. Né? Porque uma coisa é jogar o futsal, né?
reto, sem atrito nenhum, sem essas variações que a areia te oferece. Então, para adaptar foi um pouquinho complicado. Mas depois que você acostuma, pega o jeito, pô, o jogo flui normalmente. Ô, Augusto, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que é o calendário. Assim, tem jogos do ano inteiro? Porque quando a gente fala, a gente pensa primeiro no futebol, né? Que é o primeiro esporte do país que a gente já está acostumado, que tem ali futebol praticamente todos os meses. Como que é o beach soccer? Pô, infelizmente, o beach soccer no Brasil não tem um calendário fixo, né? A gente não sabe quando vai ter competição, onde vai ser e como vai ser. Sempre é uma interrogação muito grande para a gente, né? A gente fica sabendo com uma certa antecedência, mas um calendário fixo, anual ou semestral, de qualquer maneira que seja, infelizmente a modalidade não nos proporciona isso. Augusto, saindo um pouco das competições e indo para os treinos, né? Com qual frequência você treina, né? E por você morar na capital, né? Que a gente infelizmente não tem praia, onde você arruma areia para treinar? Porque eu imagino que você tem que ter contato com a areia direto, até por essas irregularidades que você disse, né? Então, onde você arruma areia aqui em São Paulo? Com qual frequência você treina? Onde treina? Por favor. Aqui em São Paulo, treino todos os dias. Tem uma quadra de areia, né, num clube aqui próximo de casa, na região da Lapa. Lá tem uma quadra específica de futebol de areia. A maioria dos treinos que eu faço são lá e também academia, né? Mas a maioria o treino específico na areia eu faço nesse clube, né? Quando tem competição, diariamente. Quando não tem competição, para eu manter também minha forma, eu tento fazer de 2 a 3 vezes na semana e complemento os treinos com academia e algum treino físico por fora. Entendi. Augusto, e como que você vê o cenário do beach soccer? Porque nos anos 90, o beach soccer ficou muito famoso, né? Tava todo domingo na TV aberta e depois de um tempo ele sumiu e hoje até para praticar fica um pouco difícil, visto que o Fut 7 parece que entrou aí no lugar e caiu no gosto, com competições, com calendário, com tudo isso que você já falou que o calendário vocês não têm. Como que você enxerga o cenário do beach soccer, tipo, para frente, né, para o futuro, para voltar a explodir? Eu acredito que o cenário, eu acredito que ele possa melhorar muito ainda mais por causa da inclusão dos clubes de camisa, né, que isso faz um apelo muito grande também, né, porque o clube de camisa, querendo ou não, ele acaba gerando público, e público acaba gerando visibilidade para o esporte, né. Então, acho que essa inclusão dos times de camisa, essa profissionalização do esporte pode trazer um lucro muito grande para o futuro. Em relação ao Fut 7, vem ganhando espaço futebol de areia, muito devido ao que é muito mais fácil praticar hoje em dia o Fut 7, né, o Fut 7 na capital do que construir uma quadra de areia, né? A popularidade do Fut 7 foi muito grande por causa que qualquer lugar que você acaba indo, você encontra uma quadra de Fut 7 para jogar e encontra gente também para montar um time. Ô, Augusto, um atleta hoje consegue sobreviver da modalidade ou não? Ainda precisa ter uma outra atividade? Então, muitos atletas conseguem viver, né? Os principais atletas, pelo menos da seleção brasileira, eles conseguem se manter devido a jogar fora do país, construir jogos em outras ligas, eles conseguem se manter. Eu, particularmente, eu mantenho outros afazeres além do futebol de areia. Então, a maioria, principalmente dos atletas de seleção brasileira, conseguem se manter devido ao calendário que tem fora do país, principalmente na Europa, e alguns eles intermediam tanto futebol de areia com outros afazeres. Augusto, eu queria voltar um pouquinho em relação aos treinos, né? Você falou que treina em um clube, eu imagino que o clube esteja fechado. E aí eu queria saber, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, quanto tempo você teria que treinar? E aí, falando treino na areia, tá? Não treino físico, eu imagino que você consiga manter minimamente em casa. Mas para treinar o reflexo na areia e tal, quanto tempo você teria que treinar até jogar uma partida oficial novamente?
né? E segundo, uma pergunta que não tem muito a ver com essa questão, mas é que eu fiquei curioso quando você disse dos gols bonitos do futebol de areia, né? De vôlei, de bicicleta. Você já tomou algum desses? Já ficou bravo por o cara ter acertado uma bike do meio da quadra? Conta pra gente aí se você já sofreu um desses golaços aí que a gente costuma ver nos jogos na TV. Em relação aos treinos, né? Eu acho devido também ao que a gente já tem como experiência do esporte, a adaptação vai ser um pouquinho mais rápida, né? Então, acredito que de 2 a 3 semanas, acredito eu que voltando uma rotina regrada, como a gente sempre fazia antes, acredito que já dá para jogar um jogo oficial, né? Muito devido à nossa bagagem também, de conhecer o terreno, de saber como funciona, enfim. Em relação aos gols, infelizmente, às vezes não tem como evitar um gol de bicicleta, um gol de voleio, né? E ficar bravo é pior, né? Porque infelizmente é a parte do jogo mais especial. A gente está ali para evitar, né? Mas é a parte do jogo principal. E quando sai um tipo de gol desse, não tem como ficar bravo, né? Faz parte do esporte. E quando sai um gol desse, tem que aceitar, né? Andar para ficar bravo e levantar a cabeça para o próximo lance, né? Tá certo. Assim, todo jogador, né, sonha com a seleção brasileira. O caminho é sempre bem difícil. Hoje você está num time grande, um time de camisa, que é o Corinthians, então a visibilidade é maior. Aí eu queria saber como é que funciona a respeito das federações, se tem, assim, esse olheiro, observando sempre, se todos os estados onde tem o beach soccer já tem as federações e qual é a sua expectativa para chegar na seleção brasileira? Cada estado tem sua federação, né? Há sempre uma comunicação, uma troca de informações, né? Assim como acontece também no futebol. Os jogos sempre tem pessoas de vários estados, algum componente de comissão técnica para avaliar futuros potenciais óbvio, futuros atletas para a seleção brasileira. Como acontece no futebol de campo, no futsal, enfim, qualquer outra modalidade. Estando num clube com uma maior visibilidade e jogando os campeonatos de maior visibilidade, a possibilidade de estar indo é muito maior no desempenho. E eu tenho um objetivo muito claro, assim, muito grande também, de poder servir a seleção brasileira, né? A partir do momento que eu estou num grande clube, não estou vestindo uma grande camiseta, a gente tem que sonhar alto, né? E alto, o maior que a gente consegue é a seleção brasileira. Ô, Augusto, você já está na segunda passagem pelo Corinthians, né? Mas também já defendeu o Palmeiras, né? Existe rivalidade também no beach soccer? Olha, rivalidade igual no campo, eu acho que não, né? Acho que não, devido à proporção que tem o futebol de campo e a proporção que tem o futebol de areia. E também porque Palmeiras e Corinthians se enfrentaram poucas vezes no futebol de areia. Como recorde, foram umas 2 vezes só, com vitória do Corinthians, inclusive. Então, esse apelo por rivalidade no beach soccer ainda não tem muito. Augusto, eu não sei, eu infelizmente nunca assisti uma partida de futebol de areia presencialmente, né, só pela TV, mas eu acredito que nos jogos que você disputa e que tenha torcida, né, a torcida seja bem mais próxima do que, por exemplo, a torcida do futebol, né? No futebol, os torcedores não têm muito contato com jogadores, a não ser que encontre um jogador aí na rua, tal. Conta pra gente como que é esse assédio no futebol de areia. Assim, depois de você fazer uma bela partida, fazer belas defesas, as pessoas ficam esperando você para tirar uma foto, para pedir autógrafo. Conta pra gente como que é essa relação com a torcida. A relação na torcida no futebol de areia é muito próxima, né? E em alguns casos a gente acaba até criando um laço de amizade, né? Porque não tem toda essa dificuldade de acesso, né? O acesso é muito próximo. Termina um jogo, a gente toma banho, vai embora, o pessoal está esperando a gente e não tem segurança, não tem nada do tipo. Então, esse acesso, essa intimidade acaba ficando um pouquinho mais próximo. Então,
o acesso para foto, autógrafo, qualquer coisa desse gênero é muito mais facilitado. E o pessoal trata super bem, né? O pessoal, principalmente quando você faz um bom jogo, o pessoal te trata super bem, né? Como se fosse amigo há muito tempo, né? Quer conversar, quer trocar informações, enfim. E essa facilidade de acesso ajuda muito, né? Às vezes acaba criando um laço de amizade, acaba criando maneiras mais próximas de estar perto, que dificilmente aconteceria em outros esportes. Bom, Augusto, todos os clubes grandes de São Paulo do futebol já possuem time de beach soccer e aonde é jogado, cada um tem sua sede ou é feito que nem o futsal, eles concentram tudo no nacional quase ali. No futebol de areia, todo mundo tem uma sede, é sede única, os jogos são realizados todos lá? Então, nem todos os times grandes de camisa possuem time de futebol de areia, né? Aqui em São Paulo, Portuguesa, Santos, o próprio Corinthians, o Audax, são alguns casos que possuem time de futebol de areia. Geralmente o campeonato ele acontece numa cidade, numa data específica já, ele acontece numa semana específica. O Campeonato Paulista desse ano, por exemplo, e do ano passado foi em Santos, durante o período de 6 dias, e desse ano foi no Guarujá também, no período de 6 dias. Então, o campeonato ele é tiro curto. São jogos todos os dias, um atrás do outro, e o tempo de descanso é muito curto, justamente porque é um evento fechado já. O evento ele tem duração para acontecer em uma semana no máximo. Maravilha. Augusto, obrigada, viu, por ter conversado com a gente, ter dividido um pouquinho da sua experiência. A gente aqui gosta de falar de esporte, então não importa a modalidade. Sendo esporte, a gente tá sempre de portas abertas para poder falar. Muito obrigada, viu? Boa sorte na sua carreira. Muito obrigado, Pili. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima. Valeu, obrigada, valeu. Bom, para você que está assistindo a entrevista, já sabe, se inscreva no canal, compartilhe o link, deixa o joinha e ativa o sininho. Fechado? Toda terça e quinta a gente tem vídeo novo por aqui. Até a próxima. Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Valeu. Eu só queria que você colocasse uma música na edição. Cachorrinho tá latindo lá.